Boa tarde a todos. Aqui é a professora doutora Ana Villanueva. Hoje aqui estou com o advogado doutor Elias Silva. Bom dia, doutor. Bom dia, professora. É um prazer estar aqui, podendo participar dessa conversa, em que o intuito é trazer orientação aos defensores do patrimônio histórico, àqueles que precisam e querem adquirir conhecimento um pouquinho da esfera jurídica no patrimônio. Muito obrigado, então, por esta conversa. Gostaria primeiramente de te perguntar sobre os aspectos jurídicos no âmbito federal na preservação do patrimônio cultural. Olha, no âmbito federal, nós temos a nossa Carta Magna de 1988, ou seja, a Constituição Federal, em que ela prevê exatamente no artigo 216 a defesa plena do patrimônio. E não só do patrimônio material, mas como do patrimônio imaterial, que foi de suma importância, uma vez que já havia, lá em 1937, uma previsão de defesa do patrimônio. Mas era uma coisa ainda muito sui generis, mas já havia, em 1937, através do Decreto-Lei 25, onde se criou os conselhos, do patrimônio histórico, para a defesa do patrimônio histórico. E a partir dali, consagrou-se na Constituição Federal essa norma abrangendo o direito imaterial, que também é de suma importância para a defesa do patrimônio. E além disso, no artigo 225 nós temos a defesa do meio ambiente, que faz todo sentido a continuidade da defesa desse contexto histórico, ambiental, urbano, como um todo. Então, nossa lei já abrange no âmbito federal essa preservação, tanto histórica quanto de meio ambiente. E no âmbito municipal, como que funciona? Olha, no âmbito municipal, a própria Constituição, ela prevê, dentro das competências, das esferas entre os poderes, dar ao município a possibilidade de criar um conselho próprio. Ou seja, então não vamos depender só do Estado ou da União. O próprio município pode criar o seu conselho. E aqui em Campinas, acredito que a professora tenha feito parte disso, que pode até nos falar um pouco sobre a criação, como foi a criação dessa lei. Mas em 1987, sobre a égide da Lei 5887, foi criado o CONDEPAC, onde tem a previsão de todo o arcabouço de segurança e preservação jurídica do patrimônio histórico de Campinas. Sim, realmente, eu participei da formação dessa lei em 87 e ela traz um conceito diferente, que é a preservação do patrimônio cultural, enquanto os outros órgãos, tanto estadual quanto federal, ficavam mais focados na preservação de grandes monumentos, de patrimônio histórico e arquitetônico. Houve uma revisão na década de 80 e o órgão municipal inseriu no seu nome CONDEPAC, Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, o item cultural, que engloba o imaterial, o material e também o paisagístico. E aí entramos na questão da vila industrial. Vocês estão sabendo que há pouco eu e o Dr. Elias Wilson entramos com pedido de tombamento para o sítio histórico da Vila Industrial. Doutor, fale um pouco para a gente se isso existe na previsão da lei do nosso plano diretor de Campinas. Olha, assim, é de suma importância entender que a criação de mecanismos de defesa do patrimônio histórico é de suma importância para um desenvolvimento social sustentável. Um povo sem cultura, sem educação, infelizmente, não há progresso. Então, foi criado um plano diretor, inclusive, em 2018, o número da Lei Complementar é 189, na qual se criou zonas especiais de preservação cultural. E aí, sinceramente, eu não entendo como a administração pública, ao mesmo tempo que cria uma norma para proteger, acaba destruindo. Então, assim, não há qualquer ligação em relação à atitude da prefeitura. Por quê? A Vila Industrial, inclusive, no artigo 114 dessa lei complementar do plano diretor,
prevê a proteção dessa criação da zona englobada à Vila Industrial. Então, qual que é o sentido de se fazer um asfalto onde há um paralelepípedo, ou seja, não havia ali dentro das ruas a necessidade, sendo que existem outros locais que poderia se asfaltar, porque não há outro meio de pavimentação, né? Então, de forma, claro, as eleições parece que já estão sendo iniciadas, né? Já tem pessoas engajadas em se promover para a futura eleição, ainda que seja proibido, mas aparentemente sim, né? Então, eu sinceramente não entendo o porquê que a prefeitura toma essa atitude. Então, o doutor está dizendo que, independente do processo de tombamento que nós solicitamos, já existia uma previsão de proteção legal. Exatamente. Feito pela própria prefeitura. Exatamente. E simplesmente passaram por cima do próprio plano diretor, que cria essa zona especial de proteção e simplesmente asfalta, né? E não toma qualquer, assim, não há uma consulta das pessoas da região para, né, uma avaliação anterior. Simplesmente acredito que fizeram para fins eleitorais mesmo. Bem, mas a gente tem visto em algumas reportagens de jornal que algumas pessoas dizem que não tem meios de preservação do patrimônio, que existem problemas de fundo financeiro e econômico para a preservação dos paralelepípedos ou de suas casas. O que o doutor teria a nos dizer sobre a questão econômica de um tombamento? Olha, existem algumas formas de financiamento desse bem tombado, né? Vamos aí colocar um exemplo de um imóvel, tá? Para que as pessoas possam compreender de maneira um pouco mais clara. Mas podem se perguntar, mas eu vou ter minha casa tombada, eu vou ter que ser obrigada a conservar, enfim, ter que gastar. É uma coisa que é óbvia. Você tem um gravame por um lado, que é o tombamento, mas a sua casa ela se torna especial. Agora, se você não tiver meios de custear essa manutenção, ou essa preservação, ou esse restauro do imóvel, que continua lhe pertencendo, né? Você pode compelir a própria administração pública a fazê-lo. Então você faz uma solicitação, né? Inclusive é previsto dentro da Lei 5885 de 87, você comunica, por exemplo, com o DEPAC, que o seu imóvel tem ali um problema, que você não tem como custear isso, e o CONDEPAC vai tomar as medidas necessárias. Tem também isenção, nessa mesma lei, ela prevê isenção de IPTU. Olha, eu não sou um especialista na área de restauro, mas acredito que se você, uma vez realizado um restauro e fazendo as manutenções necessárias, eu acho que não tem tanta despesa. Óbvio que você começar algo do zero é custeoso. Mas aí a prefeitura também acabou criando algo que foi muito bacana, que foi a lei do potencial construtivo, em que você pode ali ter como forma de custear essa obra de restauro, vendendo esse potencial construtivo para quem queira construir em alguns lugares determinados na própria zona do perímetro atribuído pela prefeitura. Então, assim, existem meios, né? Não basta a pessoa acreditar que minha casa é tombada e eu vou ter todo o ônus disso. Não, é dividido. Então, essa premissa de que o tombamento é ruim, eu acredito que não faz sentido. Muito interessante. Acho que esse é um tema que nós podemos desenvolver numa próxima conversa, porque assim poderemos ajudar as pessoas que querem preservar suas casas e não têm recursos para isso. Muito obrigado, doutor Elias, pela sua presença, e já fica aqui o convite para uma próxima conversa para esse tema. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com a professora, que milita na defesa do patrimônio histórico. Eu gostaria de parabenizá-la por todo o empenho que tem feito aqui pela cidade de Campinas.
E gostaria de, só para terminar, reiterar uma outra coisa. Talvez as pessoas não tenham noção de que existe um imposto chamado contribuição por melhoria. Então, se o asfalto vai na frente da sua casa, a prefeitura pode cobrar um imposto seu. Fica aí a dica. Muito preocupante essa questão. Acho que ninguém está afim de pagar mais imposto, né? Bem, doutor Elias, até breve. E, caros seguidores das minhas redes sociais, aguardo vocês em todas as redes. Facebook, Instagram, YouTube. Me sigam e vocês terão mais notícias como essa. Até breve. Até.